Olá, amiguinhos! É muito importante assistir esse vídeo até o final. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 9 e 10, Marcos, capítulo 5 e Lucas, capítulo 9, que estão na Bíblia, no livro do Novo Testamento, que vão nos trazer muitos ensinamentos que podemos aplicar em nossa vida para nosso crescimento espiritual, fortalecimento da nossa fé e aperfeiçoamento. Então deixe o seu like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal Vem Segue-me Primária e receba semanalmente nosso conteúdo. A designação dessa semana também enfatiza bastante os milagres que Jesus continuava a realizar, assim como na aula que estudamos na semana passada. A notícia dos milagres de cura feito por Jesus estava se espalhando rapidamente. As multidões o seguiam com a esperança de receber ajuda para suas enfermidades, e Jesus curou muitos. Porém, nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre os 12 apóstolos de Cristo. Jesus chamou 12 apóstolos e lhes deu poder para realizar sua obra. Vamos ler Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus chama apóstolos para ajudá-lo a edificar sua igreja. Vocês conhecem os nomes dos 12 apóstolos que Cristo escolheu? Vou apresentar a vocês um por um, conforme descrito em Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Em Mateus 10, 37, Jesus diz: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Assim ele chamou 12 apóstolos e deu-lhes poder, e os enviou para pregar e servir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje em dia, a necessidade de mais ceifeiros para servir aos filhos do Pai Celestial é igualmente grande. Ainda temos 12 apóstolos, mas existem mais discípulos de Jesus Cristo do que nunca. Pessoas que podem declarar a todo mundo: é chegado o reino dos céus. Amiguinhos, também temos 12 apóstolos hoje, assim como na época de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias segue o mesmo padrão da Igreja que Jesus Cristo estabeleceu durante seu ministério mortal, restaurada nos tempos modernos. E eu pergunto novamente, vocês conhecem os nomes dos 12 apóstolos que Cristo escolheu para nos guiar atualmente? Se não conhece todos, se preparem que também vou apresentar a vocês um por um. Vamos lá! Vale ressaltar que os 12 apóstolos atuais também incluem 12 homens comuns com a mesma responsabilidade divina que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos da antiguidade. Então, vou apresentá-los aqui e falar algumas características de cada um, ok? M. Russell Ballard é o presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos e bisneto do apóstolo Hyrum Smith. Jeffen R. Holland é conhecido por seus discursos inspiradores e emocionantes sobre a fé em Jesus Cristo e o amor de Deus. Dieter Uchtdorf foi piloto da Força Aérea Alemã e executivo antes de ser chamado como autoridade geral. David Abedner, autor de vários livros sobre doutrina e espiritualidade. Quentin Cook é um ex-advogado e empresário que serviu como presidente executivo de um grande hospital. D. Todd Christofferson é um ex-juiz assistente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Neil L. Anderson é um ex-missionário na França que falava fluentemente francês, português e espanhol. Foi presidente da área Brasil-Sul. Ronald A. Husband é conhecido por sua ênfase na revelação pessoal e no serviço ao próximo. Gary E. Stevenson é um ex-presidente fundador de uma empresa líder em equipamentos de ginástica. Dale D. Renund é um ex-cardiologista que se especializou em transplantes cardíacos. Garrett W. Gong é o primeiro apóstolo asiático-americano na história da igreja. E Ulisses Soares é o primeiro apóstolo latino-americano na história da igreja e ele nasceu aqui no Brasil, amiguinhos. Trabalhou para empresas multinacionais como a Pirelli e a Johnson & Johnson antes de ser chamado como autoridade geral. E aí, amiguinhos, gostaram de conhecer um pouco mais dos 12 apóstolos da época de Cristo e os 12 apóstolos atuais da igreja restaurada de Jesus Cristo? Como vocês viram, Jesus Cristo chama apóstolos para representá-lo em nossos dias também, assim como fez na Bíblia.
Eles deixam para trás sua vida normal de trabalho e dedicam a vida para servir em tempo integral na igreja. Supervisionam o crescimento da igreja global e viajam pelo mundo para compartilhar o amor de Deus com seus filhos e convidar todos a virem a Cristo, aprenderem sobre Ele e o segui-lo. Eu vou ficando por aqui. Saiba que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele te ama. Lembre-se que estudar o Evangelho é mais fácil do que você imagina. Mais do que um professor, você terá a companhia do Espírito para te guiar e te ajudar a entender as mensagens de Deus. Então não deixe de ler e estudar as Escrituras em casa, individual e em família. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Continue seus estudos em casa, ainda há mais coisas para aprender. Compartilhe esse vídeo com um amigo, ajude a espalhar o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo ao máximo de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.